Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Mestrado Profissional em Educação da Unital. Eu sou a Patrícia Tolomelli, mestranda em Educação. A minha pesquisa é a gestão da diversidade na inclusão educacional, subsídios para uma prática em uma rede de ensino. Eu sou formada em Letras, Pedagogia e Educação Especial com pós-graduação em Neuropsicopedagogia Clínica e Institucional. Meu trabalho é dar apoio e desenvolvimento aos indivíduos com deficiência e necessidades educacionais especiais. Hoje eu atuo como professora especialista na Prefeitura Municipal de Taubaté e agora eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, magra, de estatura média, com cabelos longos e pretos. Hoje eu tenho a alegria de estar acompanhada das minhas colegas Michele, Aline e Natália, todas mestrandas em educação, e juntas nós vamos conversar sobre um tema muito importante e, por que não dizer, fascinante, né, meninas? A docência como mosaico de funções, desafios na formação e na prática profissional. Vocês estão preparadas? Então, vamos começar? Olá, sou Michele Rezende, eu sou mestranda em Educação pela Unital, sou professora formada em Pedagogia pela Universidade também, pós-graduada em Educação Especial. Sou uma mulher branca, né? Cabelos pretos, compridos, os óculos. Eu tenho um bom humor, né? Pelo menos é o que as pessoas dizem, né? E é isso aí, né, Patrícia? A docência ela é feita de muitas peças mesmo. Como nós decidimos colocar aí o nosso mosaico de funções desses professores, nós vamos falar um pouquinho sobre tudo, né? De como é essa gestão do professor na sala de aula, esse planejamento, como que é a comunicação, a formação, a pesquisa, né? E tudo isso, assim, como isso se encaixa no cotidiano do professor, como que a gente pode fazer para melhorar a prática, né? E eu quero deixar também registrado aqui, né, meninas, que é a nossa pesquisa, né? A gente precisa falar do título das nossas pesquisas. A minha é a prática docente na educação básica, né? Vou falar sobre isso, vou falar sobre as ferramentas tecnológicas como recurso didático nas metodologias ativas. Tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho, vou passar para a Natália, né, Nath? Sim, eu vou continuar então me apresentando. Eu sou Natália Rodrigues, eu sou professora de História, sou formada pela Universidade de São Paulo e tenho pós-graduação em Coordenação Pedagógica, que é a função que eu exerço hoje. Eu sou coordenadora da Prefeitura de Taubaté e mestranda aqui na Unital, desenvolvendo uma pesquisa sobre habilidades socioemocionais. Vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher jovem, branca, de cabelos castanhos longos e olhos castanhos também. Convido, então, agora a Aline a se apresentar para a gente, para depois a gente começar a discutir as funções docentes. Olá, eu sou a Aline, eu sou esposa, mãe de 4 filhos, sou formada em Pedagogia pela Unital, tenho pós-graduação em Gestão de Pessoas, sou professora de Educação Infantil e atuo como coordenadora pedagógica na Educação Infantil. Sou mestranda, né, do MPE da Unital. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher latino-americana, visto como branca pela sociedade brasileira. Tenho cabelos castanhos escuros, enrolados e longos. Os olhos castanhos escuros também. Estatura baixa. Para deixar nossa conversa mais rica, vou trazer em diálogo meu tema de pesquisa, a educomunicação, a começar da infância. E vamos trazer umas experiências com relação às reflexões e estratégias que enfrentamos para enfrentar esses desafios que surgem na formação docente durante a nossa prática. Que ótimo, Aline. Meninas, vamos começar então falando sobre esse tema tão desafiador, né, que é a docência como mosaico de funções. Isso. Quando eu penso na docência como mosaico, eu lembro que cada função que a gente executa, né, dentro da nossa profissão, ela torna-se uma peça assim, essencial do nosso trabalho, né? Então, eu percebo, por exemplo, na educação especial, que onde eu atuo, né? Isso é ainda mais evidente, né? Então, o professor, muitas vezes, ele precisa estar sempre adaptando. Então,
adaptação de materiais, flexibilização de atividades, aquela colaboração contínua com todos os profissionais, né, porque é uma equipe multidisciplinar. Então, não só os profissionais da escola, né, então a gente atua junto com os psicopedagogos, os terapeutas, né, que acompanham na integralidade do estudante. Como mediador, o professor na educação infantil, né, ele é o facilitador, que facilita esse aprendizado, ajuda a criança a construir sentido e autonomia. O professor é esse quem traz nessa mediação a sua intenção para a aprendizagem. E na educação infantil, mediar é o caminho para esse desenvolvimento da autonomia e para a socialização dos pequenos. Então, ter clara a intenção nas mediações é essencial para o professor. Também acho isso, Aline. Quando a gente fala que o professor é um mediador, ele é o gestor da sala de aula, né? Então, se não tiver essa gestão na sala de aula, é muito difícil, fica muito difícil o trabalho do professor, né? Pelos professores que a gente vem acompanhando, pela experiência que a gente adquire, né, ao longo da nossa carreira. Então, a gente percebe que se esse professor também não oferece para essa turma uma aprendizagem significativa, perde todo sentido, né? Por isso que a falta de gestão gera conflitos. E aí eu posso falar para vocês, trazendo um pouco para o lado da minha pesquisa, que a metodologias ativas, eu acho que ajuda muito nesse processo. Né? Eu não sei quanto a vocês, mas eu venho percebendo muito isso e eu quero trazer isso na minha pesquisa. Sim. Né? E a gente não pode esquecer, realmente, que o professor, o papel principal dele ali é de educador, é de formador. E aí entra também a minha pesquisa, né? Que o professor, enquanto formador, ele não treina apenas a parte cognitiva, né? Ele também está ali para ajudar o aluno a se desenvolver na questão socioemocional. Ele precisa fortalecer valores, ele precisa estimular competências que não são apenas conteudistas, mas também a parte afetiva, a parte emocional, tudo isso conta. Sim, Nath, e a parte da comunicação, né? Nós somos comunicadores, né? A gente precisa estar sempre dialogando. Então, a gente dialoga com as famílias, a gente dialoga com os colegas, né? Para articular o processo, né, de ensino. Então, imagina, por exemplo, no caso de um aluno autista, né, não verbal. A gente está sempre fazendo aquela comunicação, aquela mediação com os pais, com os responsáveis, que é essencial e ela se torna constante, né, para alinhamento de estratégias e de apoio. Com certeza, como trouxeram as colegas, o professor, no dia a dia, ele é pesquisador, porque ele investiga essa prática. E muitos deles, a maioria deles, buscam a inovação pela prática diária. E a escuta ativa, né, desse cotidiano diário do professor e a observação, elas são essenciais. Muitos se vê, muito vejo pelo meu trabalho, os registros que eles fazem, principalmente, né, no meu campo de trabalho, que é o da educação infantil, onde as avaliações são feitas por meio da observação. Então, há muitas anotações com relação a isso. Eu confesso para vocês que algumas semanas atrás eu tive também uma situação com uma criança que nós recebemos, né? E esse aluno, um aluno autista, comentei até com a Patrícia, né? Até busquei ajuda, e não oral, ele não tinha, né, oralidade desenvolvida, tudo. E nós fizemos essa escuta da família, essa escuta ativa. Então, foi muito importante para conhecer um pouco dessa criança, né? Então, realmente, o professor, ele é o comunicador, ele é o pesquisador, ele é o investigador. Porque se não houver esse processo, se o professor também não estiver disponível para isso, é impossível você promover ações para ajudar os alunos, né? Então, eu acho que isso é extremamente importante, né, Nath? Mas aí, de verdade, eu fico com uma dúvida, assim, né? Uma inquietação. Como é que a gente dá conta de tudo isso? A gente não tem superpoder, né? E aí, é possível? Não é exigir demais de um profissional único a gente exigir tudo isso? O que vocês pensam? Olha, Nath, todas as funções esperadas do professor, elas são essenciais, mesmo que sejam muitas e necessárias. Elas são necessárias, né, no ambiente ali desse trabalho. Mas não é fácil mesmo, né, lidar com tudo isso. E eu continuo levantando a questão, como que a gente pode, né, nos prepararmos para exercer tudo isso? Né? Planejamento, gestão, inclusão,
metodologias ativas, né? Habilidades socioemocionais e tantos outros aspectos. Como? Acho que com muito estudo e preparo, viu? Mesmo assim, ainda é um trabalho muito exaustivo. Então, pensando nos nossos desafios, na formação desse docente, né? Aí fica a pergunta, né? Será que essa formação inicial do professor, desse professor que está chegando hoje lá na escola, 2025, ele dá conta de lidar com todas essas demandas? Eu tenho que trabalhar a metodologia ativa, eu tenho que trabalhar os recursos tecnológicos, mas eu não sei. Eu não sei nem ligar o tablet. E aí, como é que eu vou fazer? Né? Exatamente. E aí a criança que chega lá com todas as outras questões, e cada um é diferente, nós temos que lidar com as diferenças de cada um. E aí, como eu que nós acho vamos que agir? o professor que está chegando agora, né, e todos nós no início, né, e até hoje, a gente não está preparado para tudo, né? E a formação inicial, como a gente viu aqui em vários textos que nós estudamos aqui no mestrado mesmo, ela não dá conta de tudo, ficam lacunas. Exatamente. E por isso que a gente insiste na formação continuada, né? Então, a gente sempre precisa imaginar que essa formação contínua, ela sempre deve existir, deve nos acompanhar, ela é essencial. E eu acho que isso vale em todas as áreas, né? Então, por exemplo, na inclusão, né? Voltando para o meu campo de trabalho, o professor precisa aprender a lidar com os diferentes transtornos. Olha hoje como a gente vive, né? A cada hora a gente se depara com um tipo de variável dentro, né, da educação inclusiva, né? Então, TDAH, o TOD, o autismo, né? São os transtornos de aprendizagem, dislexia, descalculia, né? Então, mas a gente enfrenta essa sobrecarga de trabalho, a gente pensa na formação continuada, mas a gente tem, né, esse estufamento, né, de informações chegando e a gente tendo que dar conta, em tão pouco tempo para a gente se atualizar. Por isso mesmo, a gente não pode deixar de dar suporte, né? De ter esse suporte, tanto aqueles com quem trabalhamos, né? Sendo a direção, sendo a coordenação pedagógica, mas esse suporte ele também deve ser institucional, né? Ele vir das redes, do incentivo. É preciso disponibilizar cursos e reconhecer esses esforços, né? Porque é muito esforço, é preciso muita formação, é preciso muito cuidado nessa formação. Eu confesso que eu já participei de várias formações que foram, sim, transformadoras, meninas, mas conciliar esse tempo, sendo professora e trabalhando e ter que fazer essas formações. Mas, assim, eu posso colocar para vocês que o divisor de águas, assim, na minha vida profissional foi quando eu também percebi que os pares, os outros professores, me ajudavam muito na demanda. Eu aprendi muito com eles. Então, tinha, assim, professores excelentes, que trabalhavam muito bem, tinham práticas boas. Eu fui olhando, olha, deixa eu aprender um pouco com esse professor. Então, eu acredito que a cultura colaborativa entre os professores também é um caminho, né? Também faz parte da formação desse docente. Para mim, eu acho extremamente importante. Né? Concordo com você, Michele. Como coordenadora, eu recebo, né, formações da rede em horário de trabalho, né? Ano passado mesmo a gente teve uma trilha formativa antirracista que foi maravilhosa pela prefeitura, mas ela foi para gestores, né? Enquanto professor, existe uma complicação, porque você passa o dia na escola, né? Você não tem acesso a essas formações dentro do horário de trabalho, a não ser no HTPC. E aí o HTPC, por ser curto, é um momento excelente para trocar com os pares. Aí você consegue, né, além de ter a formação da sua própria gestão, mas também fazer essa troca. Então, isso é essencial. É isso aí, Nath. Agora, a gente tratando um pouquinho dos nossos desafios, da nossa prática, né? Não é só de formações que configuram o nosso desafio, né, do nosso trabalho. Então, na prática, nós temos que encarar desafios bem concretos. Por exemplo, a gestão da diversidade em sala de aula, que hoje, né, ela parece que está excedendo, né? Então, a gente precisa pensar em todas as variáveis, né, existentes daquele estudante, né? Então, colocando um exemplo, a gente imagina um estudante, por exemplo, surdo que depende de Libras, né? O que tem deficiência intelectual, ou até um estudante com altas habilidades, que exige esses novos desafios, né, constantes da nossa prática. Então, essa pluralidade, ela está cada vez mais presente no nosso dia a dia.
Eu acho que assim, já caminhando já, né, para o nosso término aqui também, né, eu acho que outro ponto que a gente pode colocar aqui é a questão das tecnologias, né, como que a gente pode inserir isso e favorecer nesse momento para trabalhar com essa criança, com todas essas demandas, né. E também a formação do professor, né, porque o professor também não conhece muito bem Sim. as tecnologias que podem estar a seu favor, né. Sim. E puxando sardinha de novo para o meu seu lado. não vamos esquecer das questões socioemocionais. Cuidar do aluno e cuidar de si mesmo é fundamental para manter o equilíbrio. O professor precisa olhar o aluno com afetividade e manter esse mesmo olhar com carinho para si e para sua prática. A conversa dirigida faz até parte um pouquinho desse trabalho, né, Nath? Como uma ferramenta de escuta, né? Isso ajuda tanto a mim quanto aos colegas para acolherem a todos os estudantes, para nos acolher, né? Trabalhar com essas especificidades, com as nossas também dificuldades, né? Favorecendo a empatia e aí um movimento mais positivo dentro do nosso trabalho. Eu acho que nós poderíamos falar aqui tempos e tempos, né, sobre a questão dos desafios do professor. E esse assunto não vai acabar. Eu acho que ele só iniciou. Eu acho que da gente estar falando sobre isso aqui já é um grande passo. Eu acho que essa troca nossa, essa experiência que cada uma de nós traz, por exemplo, a Aline trazendo a educação infantil, a Nath falando sobre as questões socioemocionais, a Patrícia dando assim várias dicas sobre a inclusão, porque ela nos ajuda. Então, acho que essa parte, o nosso grupo aqui no mestrado, eu acho que é de grande valia. Eu penso para mim, no meu crescimento pessoal, no meu crescimento profissional, né? Exato. É isso, né, pessoal? E quais são os caminhos para fortalecer a nossa docência, já que a gente tem tantas dificuldades? Eu penso no ensino de forma muito ampla. Eu enxergo a importância aí de programas de desenvolvimento socioemocional dentro das escolas, sempre aí voltando para a Nath, né, Nath? Sim. E o quanto que eles podem transformar a escola em um espaço mais justo e mais acolhedor. Eu sempre penso na educação e na afetividade. Eu acredito muito também que as metodologias ativas elas são grandes aliadas. Por isso também a escolha em trazer o tema educomunicação como uma estratégia para aproximar a escola, a comunidade, as crianças, os estudantes, e com essas possibilidades, né, garantindo a todos essa possibilidade de aprendizado, porque neste caminho eles são protagonistas, então há uma garantia da equidade com isso. Mas vamos combinar que, com tantas funções, o melhor caminho para fortalecer a docência é a valorização do profissional? Porque ninguém vai conseguir dar conta de tudo isso se estiver preocupado com o boleto no final do mês. A gente precisa retomar aí, né, a valorização dos professores. Exatamente. Então, nós estamos chegando ao final de mais um episódio do podcast do Mestrado Profissional em Educação da Unital. Fica o nosso agradecimento a todas que participaram, né, um esforço. Eu acho que poderíamos, vou repetir mais uma vez, ficaríamos aqui horas e horas falando sobre isso, que são temas que nós praticamente nós amamos, né? Eu agradeço também, meninas, foi muito inspiradora a nossa conversa, né? Eu aproveito para deixar uma reflexão. Para mim, essa docência ela é dinâmica, ela é muito transformadora, né? Ela representa a esperança, né? Porque ela garante o direito aí de todos aprenderem com dignidade. E obrigada por nos acompanhar. Nossos episódios vão ao ar quinzenalmente no canal da Unital, no YouTube, e também estão disponíveis no Spotify. Até o próximo episódio. Até mais, Até. meninas. Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada.